Obrigado, Adna. Eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo Departamento de Saúde da Igreja de Setúbal por falar sobre este tema. É um tema importante, muito significativo. Nem sempre nós, como pais, como educadores, temos as ferramentas necessárias para fazer face a alguns dos desafios que aqui vamos tratar esta noite. E de facto eu gostava de que nós, antes de passarmos diretamente para a questão do cyberbullying, para aquilo que é o bullying digital, o bullying online, como preferirem a expressão, de refletir sobre alguns aspectos importantes que vão mudando a nossa personalidade, a nossa própria percepção do mundo, à medida que as tecnologias vão influenciando a nossa maneira de viver. E se influenciam a nossa própria personalidade, o modo como nós vivemos, como nos relacionamos, quanto mais diferenças causa naqueles que já se habituaram desde o seu nascimento ou desde muito cedo na sua vida, as nossas crianças e os nossos jovens, relativamente ao uso das tecnologias de informação e de comunicação. Eu gostaria precisamente de começar por esta pequena reflexão que vamos ter esta noite, muito leve, que acima de tudo tem o objetivo de despertar o interesse e principalmente a motivação para procurar ainda mais informação sobre estes temas, refletindo sobre alguns aspectos que nós próprios sentimos na nossa vida e que também os nossos jovens e as nossas crianças acabam por sentir. Em primeiro lugar, a questão relacionada com a privacidade. Nós, ao longo do tempo, nos últimos anos principalmente, temos visto que todos nós lidamos com a privacidade de uma maneira diferente. Nós hoje vemos a nossa vida com mais facilidade ser consultada ou ser conhecida por terceiros, por nossa própria iniciativa, com aquilo que postamos, com o que revelamos, com aquilo que é estar num local público em que se é fotografado ou que se é filmado e que antigamente nós não tínhamos esse desafio. E realmente hoje em dia continuar a compreender a importância da privacidade, a importância do que é a manutenção de uma certa reserva sobre a intimidade, do valor do corpo, das questões relacionadas com as opções, manter essas reservas e essa noção de privacidade é de cada vez mais um desafio. E se é para nós, é o também para aqueles que ainda não têm o nosso sentido de maturidade, como são as nossas crianças e os nossos jovens. Em segundo lugar, a grande dificuldade que existe hoje em dia no acesso à informação que seja de qualidade e, acima de tudo, verdadeira. Nós sabemos que este é um dos grandes desafios da comunicação atual. O saber discernir o que é bom do que é mau sob o ponto de vista informativo, o saber distinguir o que é uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. E é muito interessante porque, para além da questão da falsidade, existe também um grande desafio relativamente ao acesso à informação que é contraditória entre si, diferentes fontes de informação, que nos ajudam a ser mais críticos, mais reflexivos, menos centrados naquilo que é permanente informação que nos chega. Não vamos falar sobre isso hoje, fica uma próxima oportunidade, mas é muito preocupante que hoje qualquer criança, qualquer jovem que queira fazer uma pesquisa sobre um assunto, utilize, por exemplo, os primeiros 3 ou 4 indicadores ou fontes que aparecem quando faz uma pesquisa no Google. E hoje em dia, com milhões e milhões de páginas sobre o mesmo assunto, basicamente os nossos jovens, quando estudam, veem as mesmas páginas e chegam às mesmas conclusões. Da mesma forma, se nós não optamos por procurar ver diferentes fontes de informação, acabamos por receber informação gerada através de algoritmos que nos revelam mais ou menos as mesmas tendências que nós acabamos de procurar. Tudo isto gera, para além da falsidade na informação, um grande sentido de confluência naquilo que é as fontes e o conteúdo das notícias que nós vamos vendo. Um terceiro desafio tem a ver com a motivação das pessoas que colocam determinados conteúdos nas redes sociais. Existe um fenómeno muito interessante, bastante estudado hoje em dia, que se chama o trolling. O trolling o troll é uma figura mitológica, inexistente, quase um monstro, digamos assim, das culturas nórdicas. E esta ideia de que existem pessoas que vão para as redes sociais ou que vão para a internet com o único objetivo de provocar sentimentos e emoções, muitas vezes más emoções, deve-nos fazer refletir sobre qual a motivação e quem está por trás de determinado tipo de agendas que nos aparecem na internet, que nos aparecem nas redes sociais. Todas estas são coisas que vos estou a falar, são fruto de estudos, de preocupação, que não têm a ver com o tema de hoje, mas que demonstram de facto o quanto as redes sociais mudaram. A internet mudou o modo como nós consumimos e como nós avaliamos a informação que temos ao nosso dispor. Um outro fenómeno muito interessante é o fenómeno da selfie. Aquilo que é a tentativa que todos fazem
de procurar captar o determinado momento que estão a viver, não para o viver mais intensamente, não para o aproveitar, mas para demonstrar que se está num determinado sítio, que se está num determinado lugar, que se imagina que é o lugar ou o sítio ou a coisa mais fantástica que se está a fazer e que tem que ser partilhada. E isto leva, de facto, a um muito maior voyeurismo da vida dos outros, mas também a uma vontade de demonstrar a nossa própria vida, que muitas vezes é muito mais artificial do que a vivência da nossa existência em particular. Um outro fenómeno interessante tem a ver com a dependência. A Adna disse no início que, de facto, existem fenómenos, principalmente para as jovens, para as crianças, de profunda dependência, e há sinais muito profundos que nós podemos ver e que podemos analisar relativamente àquilo que é a dependência que cada criança, cada jovem pode ter e que tem a ver, por exemplo, com sinais que nos deixam de que durante muito tempo não conseguem estar longe dos seus aparelhos, que mentem sobre o uso, assaltam refeições, não conseguem dormir em condições. São muitos sinais. É outro dos assuntos que nós podemos falar numa outra altura, mas que também devem nos levar a pensar até que ponto é que nós próprios estamos conscientes da nossa própria dependência. Porque, de facto, é um dos assuntos em que mais dificuldade nós temos em lidar com os nossos jovens, pelo facto de muitas vezes não admitirmos uma dependência própria. É mais fácil, quando não se fuma ou quando não se bebe, dizer a uma criança ou um jovem para se absterem dessas coisas, do que ser dependente do uso do telemóvel e pedir a uma criança ou jovem que não seja ela própria dependente. Eu recomendo-vos um livro chamado Do Telemóvel para o Mundo, do professor psiquiatra Dr. Daniel Sampaio, que é um livro extraordinário que abre realmente a mente relativamente a este assunto. Um outro assunto muito importante tem a ver com a dificuldade que nós temos de manter relacionamentos efetivamente saudáveis e compensatórios, apesar e usando redes sociais e usando meios de comunicação digitais. Porque, de facto, existe uma grande dificuldade hoje das pessoas conseguirem chegar num relacionamento que é físico, que é próximo, a determinado nível de confiança e de partilha que muitas vezes tem nas redes sociais. E isto acontece para bem ou para mal. É mais fácil hoje um jovem ou uma jovem declarar-se em termos sentimentais a outro através de uma mensagem ou de uma forma que encontrou numa rede social, num SMS, num WhatsApp, seja o que for, do que dizê-lo propriamente quando está em pessoa. Mas isso também é verdade para a agressão. É mais fácil partir para a agressão, para o insulto quando se está distante, sabendo que se está a escrever e sem olhar olhos nos olhos para a pessoa. É uma outra dificuldade que nós sentimos, esta barreira que cria ao que é o relacionamento pessoal. A questão do efeito de foco é muito interessante. Merecia, digamos assim, um encontro só para este assunto, nós não vamos ter tempo para isso. Mas o efeito de foco foi algo muito falado na psicologia social, mais ou menos nos anos 70, e que teve uma experiência por trás muito simples. Um jovem que entrava com uma camisa, uma t-shirt, num grupo de pessoas, com um ídolo da altura, um ídolo musical da altura, que era considerado pelo seu ridículo. E esse jovem teve uma percepção de que as pessoas tinham reparado na sua t-shirt muito mais do que a realidade das pessoas o tinha visto. Ou seja, isto significa que normalmente nós temos uma tendência para nos considerar o centro daquilo que é a atenção das outras pessoas. Nós achamos que as pessoas reparam muito mais em nós do que efetivamente reparam. E isto para um jovem que não está habituado a lidar com as questões relacionadas com quantas pessoas gostam de mim, quantas pessoas não gostam, o que eu faço é ou não é agradável ou admirado pelos outros, é muito complicado. Porque um jovem de uma determinada turma pode não compreender porque é que postou uma fotografia num determinado momento na sua rede social que não teve tantos gostos como teve um seu colega. E isso pode levar e leva muitas vezes a um sentimento de recusa, de marginalização, quem sabe até de depressão, porque de facto a ideia que tem de si próprio não é a ideia que as pessoas fazem dele. E por isso muitas vezes nós ouvimos hoje em dia, isso está estudado cientificamente, principalmente há estudos nos Estados Unidos, que dizem que neste momento uma das profissões mais queridas pelos jovens relativamente ao seu futuro é ser influencer no YouTube. É curioso que uma coisa que não existia há 10, 12, 15 anos atrás tenha saltado para o pico por uma busca de fama e de valorização exterior que nós não sentíamos que a sociedade nos impunha quando nós éramos jovens, quando nós éramos crianças e que eles hoje têm que viver. E finalmente, o assunto que nos traz é esta reunião, esta noite. A questão relativa aos perigos que existem de quem está do lado de lá dos nossos contactos na internet, nas redes sociais, hoje em dia até, infelizmente,
nas plataformas educativas que nós tivemos que usar como educadores e também como alunos durante este último ano. E é precisamente a questão do cyberbullying que nos leva a refletir esta noite. E vamos começar com um estudo do ISCTE, do Instituto Superior das Ciências e Tecnologia da Empresa, do Instituto Universitário de Lisboa, e que analisou, de facto, as questões relacionadas com a pandemia e o cyberbullying. Até que ponto é que o estudo online, através, portanto, não à distância, mas presenciais, através de meios digitais, que impacto é que teve nesta realidade do bullying online? E nós vemos que, em primeiro lugar, houve uma intensificação do uso. Passou a ser mais frequente as pessoas, os jovens, em idade escolar, poderem ser vítimas de abuso, de bullying. 6 em cada jovens manifestaram que durante este período, entre março e maio de 2020, foi o período estudado, portanto somente 3 meses, basicamente, durante este período, 6 em cada 10 jovens foram agredidos, foram vítimas de cyberbullying. Principalmente houve 2 fatores que fez com que eles fossem particularmente agredidos. A classe social, jovens que por uma razão ou por outra não tinham meios com a mesma qualidade para poder aceder, ou que pela sua classe social, ou que por pertencerem a uma minoria, foram de facto agredidos mais do que aqueles que não tinham estas características que aos olhos dos seus colegas os podia desvalorizar. Mas houve 2 factos mais preocupantes. É que 9 em cada 10 dos jovens admite que soube destas situações e que não agiu em conformidade. Ou seja, nós vemos aqui um grupo de alunos, digamos assim também, que, para além dos colegas que foram agredidos, tomaram conhecimento desse facto, mas não sentiram ser sua responsabilidade fazer algo para proteger ou para denunciar. 9 em cada 10 soube e admitiu não ter agido em conformidade. Tem isto alguma coisa a ver ou não com a consciencialização do erro, de que aquilo é uma coisa, uma prática que é errada. E, finalmente, 4 em cada 10 jovens que foram questionados sobre este assunto, foram 485 jovens, admitiu que agrediu. Durante este período, teve uma prática que se possa ser considerada de bullying. Isto quer dizer uma coisa muito simples. O bullying sempre existiu, é uma realidade. Nós podemos dizer que nós como crianças, eu próprio me lembro, e não vou dizê-lo aqui porque o objetivo não é de facto estar a fazer piada com um assunto como este, mas eu lembro-me de alguns, eu próprio tinha um nome na minha turma. Eu era muito mais alto e só brinco comigo nesse aspecto, quem brinca consigo não está a fazer bullying sobre si próprio nesse aspecto, embora também possa existir. Eu era mais alto do que a maioria da turma e tinha um nome chamavam-me Lampião pelo facto de eu ser bastante mais alto. Como nós éramos 20 ou 25, a coisa ficava entre nós. E havia outro que por ser mais forte tinha um nome, havia um que por ter uns óculos grossos tinha outro nome, e era assim que nós nos habituámos a viver como se fosse normal. O que de facto se alterou primeiro é uma consciencialização de que o insulto não é normal. E isso é uma coisa boa. Ter havido uma consciencialização social de que gozar com uma característica física ou insultar por qualquer outra razão não é normal, não pode ser aprovado nem aceitado. Isto é um primeiro ponto importante. Mas o segundo ponto é que hoje nós saltamos daquilo que era o convívio de 20, 25 alunos numa sala de aula, numa escola, para algo completamente diferente que deixa marcas que são muito mais duradouras e do conhecimento de muito mais gente. E por isso vale a pena nós falarmos sobre o cyberbullying ainda com um outro aspecto principal. É que por causa da pandemia, no último ano, o acesso mais frequente e mais duradouro da utilização da tecnologia, que passou a ser em muitos casos, infelizmente, o único meio de contacto entre as crianças e os jovens, e até entre as crianças e os jovens e os seus educadores, que não a sua família, potenciou que, de facto, nós tenhamos visto estes números, que são exemplificativos através de um estudo científico, da influência que o facto de estarem ligados à tecnologia provocou nesta possibilidade de se agredir outro através de meios tecnológicos, o cyberbullying. Vamos então ver o que é o cyberbullying. Começando do início, é uma atitude que inclui a utilização de um conjunto de palavras e ações agressivas e prejudiciais que tem lugar no mundo digital. Portanto, é quando alguém tem um conjunto de palavras ou de ações que é prejudicial e que tem o objetivo de magoar, de uma determinada forma, outra pessoa no mundo digital. E aqui em específico nós precisamos de dizer do que é que estamos a falar com exemplos concretos. Nós falamos de cyberbullying
quando existe um envio de mensagens com conteúdos ofensivos. Quando há alguém que envia determinado tipo de mensagens ofensivas a outra pessoa. E estamos a falar numa realidade, meus caros amigos, que nós nos preocupamos muito sob o ponto de vista educativo sobre as crianças e os jovens, mas que muito destas coisas tem a ver com a própria maneira como os adultos lidam com estas questões. Basta ir a uma caixa de comentários de um jornal ou uma notícia sobre um qualquer assunto e verificar como é que os adultos conseguem tratar personagens públicas ou uns aos outros. Com muita facilidade nós vemos isso. E, portanto, nós hoje, em particular, estamos a falar no apoio que podemos dar ao compreender este assunto para as crianças e para os jovens, mas sem eximir que ele pode ser uma realidade entre adultos. Portanto, em primeiro lugar, envio de mensagens. Em segundo lugar, partilha de fotografias que causem vergonha ou embaraço. E este é um aspecto particularmente importante, porque, de facto, nós sabemos muitas vezes, com muita frequência, principalmente quando os jovens entre si começam a ter um relacionamento que é um relacionamento afetivo, um relacionamento que eu não vou qualificar de amoroso porque é difícil encontrar amor quando existe uma atitude de agressão, mas de facto nós vemos que é preciso um grande cuidado da explicação àquilo que são as crianças e aos jovens sobre o valor do seu próprio corpo, sobre a privacidade e a intimidade e a reserva que devem ter em relação a ele, e que qualquer coisa que seja partilhada, uma fotografia, uma imagem, seja o que for, é algo sobre o qual se perde o controle a partir do momento em que é partilhado. E é um aspecto muito importante que tem levado muitas vezes a situações dramáticas de pessoas que na sua adolescência, na sua meninice, partilham fotografias, partilham imagens e que depois, até anos mais tarde, como tem acontecido a figuras públicas, acabam por vê-las reveladas, muitas vezes a troco, inclusivamente, de quantias. E tudo por maldade e tudo por cobiça e por ganância. Terceiro lugar, a invenção e a dispersão de histórias falsas. É muito frequente, o boato sempre existiu, é uma das coisas mais antigas da humanidade, digamos assim, o boato, aquilo que normalmente não tem um fundamento de verdade e que tem um objetivo de ou de agredir alguém, ou de chegar, digamos assim, a um fim contrário àquele que a verdade normalmente levaria, mas de facto a invenção e a dispersão de histórias falsas é algo de muito complicado numa idade mais tenra como as crianças e os jovens e que faz com que elas possam, partindo do princípio que antigamente estavam protegidas pelo número de pessoas de uma sala de aula ou de uma escola, hoje isso pode se tornar absolutamente incontrolável por aquilo que é o mundo digital. E finalmente a marginalização de alguém, de um grupo ou de uma atividade. Por exemplo, é muito complicado poder justificar, é lógico que todas as crianças e jovens podem escolher os seus amigos, mas quando se marginaliza ou critica ou se humilha em público uma turma, digamos assim, dentro de uma turma, um ou outro aluno, dentro de uma igreja, um ou outro dentro de um clube, dentro, seja de que grupo for, alguém é marginalizado ostensivamente, uma frase, estou-me a lembrar de um caso concreto apresentado recentemente num local, portanto numa escola, em que eram convidados todas as pessoas, todos os alunos para uma determinada atividade e havia um que dizia eu só vou se fulano não for, e dizia isto em frente a todos os outros. É muito complicado pensarmos no efeito psicológico que isto gera numa criança ou num jovem. E embora nós possamos, em termos privados, ter os nossos amigos, em grupo, esse tipo de marginalização configura de facto um caso de bullying. Os ambientes em que acontece. Vamos a questões muito práticas a que nós devemos ter o cuidado de compreender onde é que acontece. Em mensagens de texto, como já dissemos, através das redes sociais, sejam elas mais abertas e públicas ou sejam em grupos fechados, principalmente através de telemóveis, através das caixas de comentários, de jornais, de fóruns, de canais de YouTube por aí fora, de fóruns de discussão, e plataformas de jogos multiplayer. Hoje muito mais frequente, digamos assim, acontecer do que no passado, é uma coisa que não tem assim tantos anos à minha idade, eles já se habituaram a lidar assim, que é o poderem contactar quando estão a jogar em jogos de computador e muitas vezes poder fazer bullying nesses mesmos jogos, através de expulsão, coisas tão simples como um jovem ficar perturbado pelos seus amigos por estar a jogar um jogo violento e é constantemente morto por aqueles que não deviam mantá-lo no conceito daquele jogo. Tudo para quê? Para humilhar em frente aos colegas, para brincar em relação aos colegas. Parece que são coisas aos nossos olhos completamente
inesperadas e que não fazem nenhum sentido de que possam provocar qualquer tipo de dano, mas o que é certo é que numa criança ou num jovem causa uma humilhação em primeiro lugar e um sentimento de baixa autoestima que são bastante fortes. Relativamente à diferença entre o cyberbullying e o bullying convencional, aquilo que nós normalmente chamamos a agressão presencial, passada muitas vezes no âmbito da escola ou no grupo de amigos. Vamos tentar distingui-los. Há algumas diferenças que são importantes compreender, não diferenças só por serem tecnológicas, mas no efeito que causam precisamente por ser tecnológicas. Em primeiro lugar, e vou-me repetir, o lugar e o tempo. O bullying presencial tem lugar principalmente na escola, durante o dia, ou no caminho para a escola, ou no recreio, ou durante a escola, ou no grupo de amigos, mas normalmente dá-se quando as nossas crianças, os nossos jovens estão fora de casa, ou seja, durante o dia, num ambiente social que os devia proteger e no qual nós devíamos sentir que eles estão seguros. O cyberbullying é virtual. A dor que ele causa, como disse a Adna da apresentação com muita razão, não é virtual, é muito real. Mas este conceito de virtual, de ser algo que está não no tempo nem no espaço porque é etéreo, está na net, provoca que não tenha um lugar físico, nem tenha um dia, nem uma hora. E não tendo um lugar físico, nem dia ou hora, é extremamente mais difícil de controlar. Há determinado tipo de bullings organizados, digamos assim, com objetivos que são horríveis, coisas como nós vimos de baleia azul e outros fenómenos assim desse tipo, em que a grande dificuldade era precisamente esta, até os pais compreenderem que as suas crianças e os seus jovens estavam a ser assediados para se autopunirem, se automutilarem e alguns, infelizmente, até a pensarem em cometer e a cometer suicídio, porque de facto não há dia, não há hora, não se sabe quando é que a mensagem vai chegar, não se sabe quando é que a criança ou o jovem vão ser contactados. E de facto o cyberbullying tem este grande desafio de que entra em casa, no local de proteção onde a criança e o jovem está, ao contrário do bullying, onde normalmente acontece fora de casa e em locais, obviamente, que não devia sentir, mas onde a presença dos pais não estaria. Portanto, é uma coisa que acontece a qualquer dia, a qualquer hora, através dos meios tecnológicos. Segundo lugar, a autoria. O bullying tem quase sempre um autor identificável. A criança, a partir do momento em que dá os sinais de que está a sofrer bullying, normalmente é possível procurar saber quem o está a fazer, onde está a fazer, quando está a fazer, qual é o modo que me faz e tem uma proteção especial que é física. O cyberbullying pode ou não ter um autor identificável. Nós, na internet, não sabemos se a pessoa que está a intitular ou que está a apresentar-se com um determinado perfil no Facebook ou no Instagram é de facto essa pessoa. Nós não sabemos se o número de telefone que nos foi dado para colocar no WhatsApp corresponde ou não a um colega ou uma colega da nossa filha. E isso pressupõe, e quer dizer, que é preciso uma atenção muito maior no cyberbullying. Pode ou não existir um autor identificável, o que pressupõe que não se sabe com quem é que existe o contacto e é mais difícil chegar a uma responsabilização. Relativamente ao alcance, o bullying tem perigos que são próprios. São perigos físicos, muitas vezes implicam agressão, implicam humilhação física, implicam até, digamos assim, a intimidação. Mas são limitados na sua duração e nos seus efeitos e podem ser limitados em relação aos seus agentes e responsáveis. O cyberbullying tem um alcance potencial infinito completamente devastador. Porque a partir do momento em que se coloca uma crítica, um insulto, uma fotografia, é muito difícil, mesmo depois recorrendo àquilo que se chama o direito ao esquecimento, mesmo recorrendo a esses efeitos que faz com que uma pessoa tenha o direito de apagar tudo o que é a sua pegada digital, apesar disso, até esse momento, e nem sempre é rápido e fácil fazê-lo, há uma dor profunda causada por milhares, potencialmente milhares de visualizações durante um longo período. De maneira que esta questão do alcance é particularmente sensível, porque é muito mais difícil de conseguir controlar no imediato e principalmente com efeitos que possa minorar aquilo que é a pressão psicológica sobre quem o sofreu. Isto provoca, por outro lado, e eu sei que este se calhar é nos aspectos que a Adna mais gostasse que eu pudesse falar, que o Departamento de Saúde mais gostasse que pudesse falar, mas são um elemento muito importante que eu não vou desenvolver, porque não tenho nem capacidade técnica para o desenvolver, nem tempo para isso, mas de facto há determinados desafios que o cyberbullying causa e que o tornam particularmente perigoso. Em primeiro lugar,
as crianças e os adolescentes que sofrem de bullying evitam ir à escola, têm dificuldade em concentrar-se nas aulas e podem até falar e lutar para abandonar a escola. Nós vamos falar mais à frente nos sinais. Nós aqui estamos a falar nas consequências que podem impor-se à vida de um jovem, de uma jovem que sofra cyberbullying. De facto, existe muito baixa autoestima, a autoestima muito mais baixa, uma grande dificuldade de concentração, permanente pensamento ou mau pensamento em relação a esses assuntos. Este evitar de estar com os jovens é uma coisa muito preocupante. Em segundo lugar, o bullying aumenta o risco de depressão, de ansiedade, de transtornos do sono. Isto não são só sinais de que se está a sofrer bullying, isso vamos ver mais à frente, são consequências de se ter sido alvo de bullying. E há estudos que demonstram até que colocam as vítimas sobre um maior risco de abuso de substâncias que possam causar dependência na vida futura. Muitas vezes pensamos que as coisas passam ao de leve, mas têm de facto, quanto mais cedo acontecem, quanto mais intenso é isso e quanto menos apoio familiar uma criança tem, maiores são de facto as consequências para a sua vida física, mental e obviamente, dentro destes dois casos, académica também. O que é que podemos fazer para prevenir? Entramos num ponto talvez o mais importante de todos, o que é que nós como pais, como educadores, podemos fazer sob o ponto de vista da prevenção? Primeiro aspecto muito importante. É necessário haver uma comunicação aberta com os nossos filhos e com os nossos adolescentes relativamente a informar e a discutir sobre o que é cidadania digital. Nos anos 90, este conceito de cidadania digital foi uma coisa que apareceu nos anos 90 e que tinha um sonho muito grande. O mundo vai se unir através da comunicação, porque nós, a partir de agora, para além de sermos utilizadores de informação, vamos todos ser também produtores de informação. Vamos criar um mundo em que todas as pessoas podem estar unidas globalmente, discutir os seus assuntos, pertencer a uma comunidade, serem livres para dar opinião. Isto era o sonho de quem criou a internet e dos primeiros utilizadores. O que é certo é que nós vemos atualmente que a internet não se fundiu numa grande comunidade global, mas que as redes sociais, os fóruns, todos esses instrumentos se transformaram em tribos. Cada um tem a sua pequena tribo. Há o tribo do pessoal dos jogos, há o do futebol, há os da religião, há as pessoas que gostam daquele assunto, do outro assunto, do outro assunto. E que muitas vezes não se fundem entre si, mas criam realmente um pequeno grupo de pessoas que faz com que tenham elas próprias determinadas regras que muitas vezes outras não compreendem ou não compreendem da mesma maneira. E, portanto, compreender o que é a cidadania digital é muito importante, porque se nós pretendemos dar um aparelho que liga uma criança ou um jovem ao mundo, um telemóvel, um iPad, um computador, pressupondo que ela não compreende aquilo que são as regras básicas da sua utilização, não vale a pena. Portanto, esta utilização tem que, em primeiro lugar, explicar o que é a vida online, o que é um computador, o que é um telemóvel, para que é que serve. Em sensibilização educativa sobre os comportamentos online. Explicar que se eu não insulto ninguém na rua, não tem lógica nenhuma que eu insulte alguém através do WhatsApp. Eu sei que ninguém vai ver a não ser a pessoa que eu insultei. Mas tem que haver uma sensibilização para a passagem de comportamentos corretos daquilo que é a vida real para a vida virtual. E nem gosto muito desta diferença, porque de facto a realidade da nossa vida hoje é vivida no mundo virtual também. E eles fundem-se. Não pode haver uma diferença de critério sobre a sua utilização. E finalmente, e mais importante sobre este primeiro ponto, é um bom exemplo pessoal sobre o que deve ser um cidadão digital. Se de facto eu não quero que o meu filho, a minha filha seja agredida virtualmente, digamos assim, por esses aparelhos, eu tenho que demonstrar uma boa utilização do que é a capacidade que passo a ter de comunicar através das tecnologias. Segundo lugar, o controle parental precoce, ou seja, antes de acontecer seja o que for, algum tipo de agressão ou bullying. A comunicação permanente e aberta é algo de fundamental, que se fale sobre os assuntos. Da mesma forma, e isto é algo muito difícil, eu próprio tenho uma filha de 14 anos e é preciso gerir este assunto com muita sensibilidade, com compreensão, com respeito, mas se nós perguntamos aos nossos filhos como é que correu a escola, como é que correu a reunião dos bravadores, como é que foi quando esteve em casa de fulano ou de cicrano, se está bem, que tenha a liberdade de nos falar sobre os assuntos, porque é que há de haver uma caixa de sigilo à volta do que é digital? Porque é que nós devemos pensar que tem que haver uma privacidade muito maior sobre esses aspectos do que no resto da nossa vida, só pelo facto de estar contido no que é um aparelho eletrónico?
E essa é uma primeira reflexão. A segunda tem a ver uma compreensão sobre o sentir. O perceber quando é que existe algo que está menos bem porque se mexeu no telemóvel e se ficou aborrecido, ou se já não se toca no telemóvel há muito tempo, ou se está permanentemente a tocar e se fica irritado e se começa a ter sono. Esta questão a perder o sono, a questão do sentir, de perceber os sinais que os nossos filhos e que os nossos educantes nos dão é particularmente importante. E o terceiro ponto, que eu não vou passar muito tempo sobre ele, mas vou dizer algo que eu considero particularmente importante. A questão do acesso e do controlo. Muitas vezes nós pensamos, ou se não pensamos ainda bem, que realmente dar um telemóvel ou dar um computador ou dar o acesso a um iPad a uma criança ou a um jovem é em si próprio um direito que eles têm. Ora, eu considero que é muito mais um privilégio adquirido pela confiança. Em nenhum sítio é um direito fundamental de uma criança ter acesso à tecnologia que lhe abre as portas ao mundo. É uma ferramenta muito útil, que pode ser muito bem utilizada, que é muito bom que nós ensinemos a utilizar para o futuro e para o presente, mas que tem condições. E que quando essas condições são quebradas, como qualquer coisa que acontece em relação ao menor até aos 18 anos, se essas condições são quebradas, não se pode invocar um direito que não existe. E, portanto, pertence a responsabilidade a cada pai, a cada educador, o acesso e o controle. Eu não vou dizer, nem vou dar aqui grandes indicações sobre o que é o acesso e o controle. Cada família encontra os seus registros. Mas é muito complicado quando ouvimos uma criança de 12, 13 anos dizer não podes aceder ao meu telemóvel porque o que lá está só me diz respeito a mim. Não há nada na vida dos nossos filhos que nós permitamos que seja assim, porque haveria de ser assim em relação a uma questão como lidar com as tecnologias de informação. Eu sei que os nossos jovens e crianças possivelmente podem não me estar a ouvir, se estiverem não estão a gostar do que eu estou a dizer, mas não há nenhum elemento assim. E, portanto, se este é tão potenciador daquilo que é a sua responsabilidade, tem que trazer, ou do que é a sua liberdade, tem que trazer ao mesmo tempo a sua responsabilidade. Isso quer dizer outra coisa também. É que as regras devem ser claras, devem ser para ser cumpridas, mas um telemóvel ou um computador ou um iPad, se são uma ferramenta, não são em si próprios, sem estar a dar lições de educação, um objeto de penalização ou de prémio. E muitas vezes é isso que nós fazemos. O computador é só para estudar. Portaste mal, não podes usar o computador. Isto faz pouco sentido. As regras têm que ser poucas, claras, cumpríveis dentro do ambiente familiar, sendo que cada um deve criar, de facto, as suas regras. Outro exemplo, que penso até recentemente aqui na Igreja de Setúbal foi dada, é muito complicado uma criança, um jovem compreender que não deve levar um telemóvel para o quarto porque está exposto a uma fonte de luz até muito mais tarde do que o que deveria, e depois a criança levanta-se à meia da noite e está o pai e a mãe com o telemóvel cada um para o seu lado. É difícil de explicar que os malefícios são para ela, mas não são para os pais. E se calhar uma coisa tão decisiva como dizer que às 10h30 da noite ou às 11 todos põem o telemóvel no mesmo sítio até amanhã seguinte, é capaz de não custar tanto. O acesso e o controle pertencem a cada família, sem dúvida nenhuma. Mas quem deve gerir, acima de tudo com responsabilidade, são os pais. Finalmente, proponho aqui um plano familiar de uso. Que as crianças, desde tenra idade, saibam para o que é que podem usar os seus aparelhos eletrónicos. Em primeiro lugar, que haja um tempo e uns conteúdos que sejam respeitados e discutidos. Que se possa chegar a uma conclusão sobre para que é que serve, quanto tempo é que se pode usar e que seja, no fundo, mais ou menos bem aceite entre todos, que é por boas razões que essas determinações se fazem. Aliás, há um plano da Associação Pediátrica Americana, o Media Plan da AP, que está no site da AP, que faz uma gestão de conteúdos, uma proposta de gestão de conteúdos e de tempos apropriados à idade de cada criança. Hoje existem estas ferramentas. Se eu não sei, procuro uma ajuda para me dar ideia de como fazer. E realmente existe possibilidade de fazer um plano familiar de uso particularmente importante. Sinais. A Ordem dos Psicólogos de Portugal, no seu site, tem também uma série de propostas relativamente a sinais que nos devem preocupar como educadores e como pais relativamente a uma criança que possa estar a sofrer de bullying através de meios digitais. Primeiro, quando se mostra aborrecido ou perturbado durante ou após a utilização do telemóvel, do computador ou do tablet. É um sinal importante porque nos revela que a fonte daquela perturbação, daquele aborrecimento, teve a ver com alguma coisa que foi exposto durante o uso. Podem ser coisas inócuas, um arrufo com um namorado ou uma namorada, um aborrecimento com um colega de escola, mas podem não ser. E falar sobre esse assunto e chegar à fonte daquilo que foi esse aborrecimento requer duas coisas muito importantes. Primeiro, a atenção
a atenção que leva a que se perceba essa alteração de humor ou de comportamento, e segundo, uma abertura suficiente para se chegar a uma conclusão sobre qual foi essa razão. Essa abertura não se vai conseguir naquele momento. Essa abertura vai-se conseguir através de um relacionamento sustentado na confiança, sustentado naquilo que é a possibilidade de haver um espaço aberto na família para se falar sobre esse assunto. E a primeira coisa importante para um espaço aberto é não ter o receio da penalização, principalmente quando não se tem culpa. Isso é um aspecto muito importante. Fazer da sua vida digital um segredo ou tentar protegê-la a todo custo. Isto é particularmente importante e os exemplos que muitas vezes são dados são frequentes e nós compreendemos. O desligar o telemóvel quando alguém chega à sala, o fechar uma janela do computador quando se entra no quarto, questões relacionadas com a mudança constante de código com medo que alguém possa saber qual é. Quer dizer, são sinais que muitas vezes nem têm só a ver com crianças e com jovens, mas porque nós, como pais, temos o dever de verificar se estão a acontecer ou não, porque são um sinal de que pode haver, de facto, uma situação de maus tratos. Isolar-se e evitar a família, os amigos e as atividades habituais. Se há coisa que alguém ser agredido ou maltratado ou insultado provoca, é uma confiança na natureza mais íntima do ser humano. Alguém que é maltratado na escola ou que sofre bullying de colegas através de um grupo de WhatsApp vai ter a tendência para generalizar de que as pessoas não gostam dela, de que as pessoas têm uma tendência para não ver o melhor dela. Vai generalizar ao ponto de começar a perder a confiança nos seus colegas, na sua família. E isso é um sinal muito importante de que uma criança pode estar a ser vítima. Recusar ir à escola ou participar em situações de grupo. Por maioria de razão, acabamos de falar sobre isso. Diminuição do desempenho escolar. Muitas vezes as crianças baixam o seu desempenho escolar por razões que não estão diretamente ligadas ao desempenho escolar. Há uma série de fatores que têm a ver com as características, as competências da criança que respeitam a si, as suas capacidades. Mas há outras que têm a ver com as condições do seu estudo, com as circunstâncias à sua volta, que de facto podem penalizar o desempenho escolar. E uma delas tem a ver com o relacionamento com os seus colegas e tem a ver com uma exposição, uma situação que a possa estar a causar perturbação. Mostrar-se zangado e descontrolado em casa. Mudanças de humor, comportamento, sono ou apetite. Parar de usar o telemóvel, computador ou tablet. Já falamos sobre isto também. Mostrar-se nervoso e ansioso sempre que surge uma nova mensagem. E, finalmente, quando começa a evitar falar ou debater ou discutir sobre o uso da tecnologia. Isto vai ficar aqui no YouTube. Se quiserem saber mais sobre este assunto, eu vou deixar no final 4 fontes primordiais que levaram a esta reflexão. Li outras coisas, mas estas são as principais. E eu penso que são sinais que, de facto, nos devem levar a refletir. Mas o mais importante, e que não está ali, o mais importante sobre todos eles é que tem que haver um relacionamento próximo, de confiança e de abertura, para se compreender o que está a acontecer em primeiro lugar e para falar sobre ele e apoiar em segundo lugar. Então, quando acontece, o que é que se deve fazer? Há um educando, uma criança que eu conheço, meu filho, a minha filha, o meu neto, que passa por uma situação em que está a ser vítima de violência, de agressão verbal por meios tecnológicos, mensagens, por grupos, seja o que for. Em primeiro lugar, não fechar a discussão, manter uma via aberta. Não condenar nem ameaçar retirar. Se uma criança é insultada ou maltratada num grupo de WhatsApp e a primeira coisa que eu lhe digo é: pois, é para isso que essas coisas servem. Se não tivesses telemóvel, com certeza absoluta que não te estava a acontecer isso. Fica já sem telemóvel. Nunca mais, quando voltar a ter esse telemóvel, ou seja que aparelho for, essa criança vai ter a abertura para falar sobre o assunto. Portanto, manter a via aberta é um aspecto primordial e não condenar, porque muitas vezes nós culpamos ou podemos ter a tendência para culpar pelo incómodo da situação uma criança que é agredida, mas não é de facto a sua responsabilidade. Segundo, documentar os incidentes e organizar um processo. Aconteceu isto assim assim, antes de falar, antes de queixar, antes de rapidamente achar que se pode resolver o problema, documentar, avaliar o que é que se passou. Desde quando é que isto acontece? Imprimir as folhas ou fotografar no telemóvel, no computador, aquilo que aconteceu. Procurar mais informação sobre aquilo e o que levou àquela situação antes de reagir. Porque muitas vezes reage-se muito rapidamente e acaba por se perder a documentação, ou por outro lado reage-se infundamentadamente. E acontece muitas vezes os próprios pais acharem que os filhos estão a ser vítimas de bullying quando eles próprios começaram ou participaram numa situação semelhante. Terceiro lugar, apoiar.
Apoiar, em primeiro lugar, é compreender, é mostrar solidariedade, empatia, é dar o próprio testemunho, é dizer, olha, eu quando tinha a tua idade também me aconteceu isto assim, assim. Isso não é culpa tua. Há pessoas boas e más em todo lado. Ouvi falar sobre um menino a quem aconteceu isto assim, assim. Há uma pessoa que hoje é conhecida, mas passou graves dificuldades porque era assim, assim. O testemunho, a conversa é uma coisa muito importante para dar confiança. E, acima de tudo, sem uma condenação imediata, porque quando existe essa condenação, a comunicação fica fechada. Em quarto lugar, sim, reportar. Ou seja, se é uma plataforma digital em que acontece, reportar à plataforma digital, fazer a denúncia. Se é na escola, falar com a escola. Se há razões que seja tão grave que justifique uma queixa às autoridades, então que se faça às autoridades também. Essa responsabilização é muito importante. Se conhece os pais das crianças com quem se passou, tenha-se uma atitude pedagógica de falar com elas. E se não aceitarem, falar com quem de direito. Estas questões são importantes. Eu sei que é raro dizer isso hoje em dia, mas tem a ver, acima de tudo, com a responsabilização. Não é só, ou melhor, nunca é pelo espírito de vingança ou de querer uma penalização para quem ela faz, mas uma criança que pratica consecutivamente atos de bullying contra outra criança, se não é responsabilizada a um nível que esteja de acordo com a sua maturidade e com a sua idade, vai com certeza continuar a fazer, ainda pior, até o momento em que a sua responsabilização será muito pior pela própria sociedade. O ato de agredir ou de insultar alguém numa idade de 12, 13, 14 anos tem paralelos muito diferentes aos 25, 30, 35 anos. E, de facto, esse aspecto preventivo de responsabilização é particularmente importante. E aqui, como pais, nós próprios podemos ter crianças que aqui e ali se comportam de uma forma que não é mais correta, temos de ser capazes também de as responsabilizar. De dizer que, de facto, aquilo que fizeram ou que disseram não é o mais apropriado para aquilo que esperamos deles. Há um nível daquilo que é a sua maturidade, ao nível do que é a sua responsabilidade e sem fechar as portas redentoramente, digamos assim, a perceber que podem, de facto, corrigir, que podem, de facto, não repetir. Isso é um aspecto muito importante. Muitas vezes o que acontece com estas crianças é que não querem ser identificadas como aquelas que se queixaram. Ninguém, de facto, gosta de ser intitulado os queixinhas. É muito difícil lidar com aquela situação em que se diz, mas eu não quero que seja dito. E aí a questão da confiança é particularmente importante. Apoiar, dar segurança, convencer a que isso tem que ser feito, denunciar, são aspectos importantes. Claro que estamos a falar em escalas muito grandes, muitas vezes se resolve em conversas entre pais ou na própria escola, não é preciso fazer um drama, mas quando existe drama é necessário corrigi-lo, porque é necessário proteger a criança que o sofreu. E um aspecto muito importante é não responder do mesmo modo, nem iniciar uma escalada, que não se sabe onde é que ela vai levar. Este aspecto é particularmente importante porque hoje em dia, na nossa sociedade, no modo como nós a vivemos, e como já dissemos atrás, em que as pessoas pensam que insultar ou agredir online não tem tanto efeito como acontece pessoalmente, é muito simples. Escreve uma mensagem também, ou diz aos teus amigos defende daquela maneira, e às 2 por 3 nós temos as crianças a agredirem-se verbalmente ou a fazerem bullying umas sobre as outras, sem pensar que aquilo está errado. E, portanto, há determinado tipo de momentos em que se tem que dizer, não se pode responder do mesmo modo, não se deve iniciar uma escalada que não tenha um final, não sabemos qual é o seu cume. Finalmente, procurar, se não soubermos lidar com o assunto nós próprios, procurar ajuda especializada para lidar com esta situação. Terminamos, de facto, esta apresentação. Deixo aqui umas fontes principais que serviram a que nós pudéssemos falar sobre este assunto. A Academia Americana de Pediatria, o estudo do ISCTEC foi citado, a Ordem dos Psicólogos em Portugal e a Unicef tem, de facto, um conjunto de textos extraordinários sobre esta matéria também e que penso que vale a pena nós vermos. Eu gostaria só de terminar fazendo aqui apelo a 2 ou 3 pensamentos bíblicos que são fundamentais. Não é um estudo bíblico, são 2 ou 3 pensamentos finais, muito simples. Nós ficamos com determinados princípios fundamentais que nos servem para tudo nos nossos relacionamentos. Quando Jesus pronunciou a regra áurea de dizer não faças aos outros o que não queres que não te façam, o que te façam a ti, aplica-se rigorosamente a este caso. Quer para nós, quer para os nossos filhos. Lhes ensinar, de facto, que eles não têm o direito de magoar, de insultar, que não têm o direito de fazer com que alguém se sinta humilhado ou agredido também através das redes sociais. Porque também não gostariam que isso acontecesse em relação a eles próprios. E quando lhes acontece, nós devemos ter a noção do acompanhamento. Sob o ponto de vista geral, há um princípio de Paulo, que
que todos nós também conhecemos, de examinai tudo e retendo o que é bom. E de facto nas redes sociais mais do que nunca precisamos disto. Porque quando diz examinai tudo, ou todas as coisas, é que são mesmo muitas coisas. E o problema hoje em dia é que temos muita dificuldade neste universo de informação que nos chega em transformá-la em conhecimento. E depois de conhecimento em sabedoria. Mas não há nenhuma informação que valha a pena se nós não fizermos este processo. E principalmente ensinar os nossos jovens a fazer isso. Pegar numa fonte de informação, assimilá-la com o conhecimento, já se faz um grande filtro, e depois transformar isso em sabedoria. Que a sabedoria, no fundo, é a aplicação prática para a nossa vida do conhecimento que adquirimos. Este aspecto é muito importante. Eles precisam da nossa ajuda numa altura em que ainda não são maduros o suficiente para este elemento importante de examinar todas as coisas. É um elemento muito, muito particular. E, finalmente, também nos foi deixado na Bíblia para nós refletirmos que vale a pena nós fazermos todas as coisas sempre para a glória de Deus. E comunicar também é um elemento muito importante que pode servir para a glória de Deus. O modo como nós lidamos com a comunicação, o que dizemos às pessoas, o modo como fazemos, os meios que utilizamos, são muito importantes. Mas quando somos desafiados a que nos toquem nas coisas mais preciosas que nós temos, que são os nossos próprios filhos, e os agridem e insultam, também aí nós temos um testemunho a dar no modo como vamos responder. E é o testemunho mais difícil, porque é aquele que vai exigir o maior autocontrolo, é aquele que vai exigir que nós tenhamos a capacidade de compreender que não podemos responder da mesma moeda. E foi isso que Jesus nos pediu também neste